Quem é Satoshi Nakamoto? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. A gente vai falar do criador do Bitcoin, quem que ele é, onde é que ele se esconde. Mas para isso, cara, para um vídeo dessa magnitude, a gente precisa vir daqui pra cá. Se você chegou nesse vídeo é porque provavelmente você segura algum Bitcoin ou conhece do mistério do Satoshi Nakamoto, que inclusive a própria Coinbase entregou um documento para a SEC, órgão regulatório dos Estados Unidos, que esse seria um dos maiores riscos dos investidores de Bitcoin, a identificação de Satoshi Nakamoto, a pessoa pseudônima ou pessoas que desenvolveram Bitcoin ou a transferência do Bitcoin de Satoshi. Isso é interessante porque é tão importante que prejudicaria tantos investidores que uma empresa multibilionária colocou em seu documento. Então, você tá preparado? Porque aqui agora a gente vai falar sobre uma história de um cara que criou o santo grau da tecnologia blockchain, chamado Bitcoin, e um cara que sozinho controla a maior carteira de Bitcoin no mundo com 1 milhão de Bitcoins, o que dá cerca de 5% do total da circulação de Bitcoins que a gente tem no mercado hoje, que seria avaliado em cerca de 38 bilhões. Isso faria ele ser a 33ª pessoa mais rica no mundo, de acordo com a lista da Forbes. O que me faz pensar o que aconteceria com o mercado se esses bitcoins aqui atingissem o mercado com tudo? Sim, o apocalipse das criptomoedas, cara. E é aqui que tá o mistério, porque esses bitcoins aqui nunca foram movimentados e eu acredito que qualquer pessoa com bitcoins avaliados aqui em 38 bilhões iria curtir um pouquinho disso, né? Mas aparentemente, cara, não Satoshi Nakamoto, porque essa última comunicação, cara, foi no dia 23 de abril de 2011, onde ele disse no e-mail: eu continuei em frente com outras coisas e que o futuro do Bitcoin estava em boas mãos. E depois disso, Satoshi desapareceu como fumaça, o que torna ele uma boa pessoa aqui de manter o seu anonimato e privacidade. E nesse vídeo eu vou te trazer aqui tudo que eu sei sobre a identidade de Satoshi Nakamoto. E aqui a gente já fica com o nosso primeiro suspeito, o Dorian Nakamoto. E aqui eu sei que fica em primeira impressão, mas o nome é Satoshi Nakamoto e o dele é Dorian Nakamoto. Por quê? Bom, cara, de acordo aqui com os registros arquivados no Tribunal de Los Angeles dos Estados Unidos, Dorian mudou o nome de nascimento quando ele tinha 23 anos. O seu nome de nascimento era, na verdade, Satoshi Nakamoto. Um pouquinho estranho, você não acha? O Dorian ficou fora do radar, cara, até 2014, depois que um artigo foi publicado sobre ele pela Newsweek, dizendo que Dorian era o cérebro por trás da criação do Bitcoin. Só que o nome é um pouquinho raso, né? Somente o nome dizer ali pode ser algum erro. A gente tem que ver se realmente ele tinha ali motivos para a criação do Bitcoin. E de acordo com a declaração do cientista-chefe do Bitcoin, Gavin Anderson, ele disse que Satoshi não gostava do sistema que temos hoje e queria um diferente que fosse mais igual. Ele não gostava da noção de bancos e banqueiros ficarem ricos porque eles têm as chaves. Isso já nos dá um pouquinho do motivo aqui de ele ter odiado os bancos e queria fazer alguma coisa sobre isso, e um ponto que ressalta isso ainda mais é a declaração da sua filha, onde ela fala que Dorian foi demitido 2 vezes na década de 1990, o que levou ele a atrasar pagamentos da hipoteca e seus impostos, e que também era um cara libertário que incentivava sua filha para construir seu próprio negócio e, claro, não depender do governo. E ainda mais, a sua casa que ele morava com a sua família foi tomada pelos bancos para pagar as dívidas ali que foi deixado para trás. Então, como conclusão, Dorian realmente tinha um motivo para ver o sistema bancário aqui ir por água abaixo. Mas ainda assim, cara, um nome, um problema não quer dizer muita coisa. Afinal, já fazem mais de 10 anos que o mistério perdura, o que significa que eles eram muito bons em cobrir os seus rastros. Então, será que Dorian era realmente uma pessoa inteligente que conseguiria cobrir os seus rastros aqui e justificaria a sua identidade de Satoshi Nakamoto? Bom, de acordo com sua família, ele sempre foi um cara inteligente e obsessivo por privacidade, que anonimizou seus e-mails durante a maior parte de sua vida. O que acaba deixando ainda mais curioso é que ele já tinha trabalhado em projetos anteriores ligados à eletrônica defensiva e também a projetos militares secretos. Então, a gente tem aqui um cara que é inteligente o suficiente para trabalhar em projetos militares secretos, que tem um nome de nascimento chamado Satoshi Nakamoto, que é um cara libertário que odeia os bancos, e para intrigar mais ainda, cara, ele deixou o seu último trabalho estável e não foi especificado o tipo de trabalho que ele fez desde então, dado que era secreto, e isso desde 2001, por mais de uma década. Talvez ele tenha passado todo esse tempo aqui trabalhando num projeto super secreto dele mesmo chamado Bitcoin. E a cereja do bolo aqui, cara, é que ele respondeu para Liam
Goodman, quando ele foi questionado sobre o projeto do Bitcoin, ele disse: "Eu não estou mais envolvido nisso e não posso discutir isso. Foi entregue para outras pessoas que estão no comando agora, eu não tenho mais nenhuma conexão." Pô, Lucas, então tá aí o nosso cara, o Satoshi Nakamoto. Até poderia dizer que sim, se não fosse pela sua alegação que ele escreveu uma carta posterior a esse artigo, onde ele dizia que ele foi mal compreendido, que entendeu as coisas erradas e pensou que ele estava se referindo a um outro projeto secreto que ele havia trabalhado, e também que disse que foi tirado de contexto e na verdade isso acabou prejudicando muito ele, toda essa história. O que deixa a dúvida se realmente ele é Satoshi Nakamoto ou não. E aqui nos leva ao nosso segundo suspeito, que é o Ralph Finney. Por quê? Porque ele tem uma ligação muito óbvia com o próprio Dorian Nakamoto. Isso porque eles moravam, cara, apenas alguns quarteirões ali de distância um do outro, e não é muita coincidência dois indivíduos aqui numa lista pequena de possíveis Satoshi Nakamotos morarem um próximo do outro. E ainda mais, cara, Ralph Finney era um cypherpunk na época de 92, quando ele entrou pra lista, e nessa época, cara, foi compartilhando o Manifesto Anarquista de Cripto, o que basicamente dizia que a tecnologia computacional estava prestes a mudar, permitindo duas pessoas de trocarem mensagens, realizarem negócios e negociar contratos eletrônicos sem nunca conhecer o nome verdadeiro ou identidade legal uma da outra. Então sim, cara, acaba encaixando no perfil porque esses caras eram super a favor da privacidade, protegendo a liberdade civil, totalmente contra também o poder massivo que tinha na mão dos governos e de bancos. E aqui a gente tem alguns exemplos, como por exemplo o Brian Cohen, que foi o criador do BitTorrent, o Zuki Wilkos, que foi o criador da Zcash, e claro, Ralph Finney, o criador da prova de trabalho reutilizável, o protocolo no qual o Bitcoin foi baseado. Mas infelizmente, cara, Ralph Finney já não está entre nós, faleceu em 2014 por causa de uma doença diagnosticada em 2009, que acabou fazendo Ralph Finney se aposentar em 2011, o que é triste, mas o que também faz parar para pensar, se a gente teve a última comunicação de Satoshi Nakamoto em 2011 também, talvez poderia significar o porquê do sumiço de Satoshi Nakamoto e porque essas moedas de Bitcoin nunca foram movimentadas durante todo esse tempo. E outros fatos que podem indicar para Ralph Finney é que ele foi a primeira pessoa depois de Satoshi Nakamoto a minerar o Bitcoin e também a primeira pessoa a receber uma transação de Bitcoin e um tweet dizendo em janeiro de 2009 com apenas duas palavras: running Bitcoin, que a grosso modo é executando Bitcoin. E mano, sinceramente, essa coincidência dessas duas pessoas possíveis estarem morando muito próximas uma das outras é muito de se desconfiar. Bom, cara, se Ralph Finney fosse mesmo a pessoa que o próprio Satoshi Nakamoto, infelizmente ele já não está entre nós porque era a pessoa mais próxima aqui para nos dar mais detalhes, mas não está mais aqui. Então talvez tenha que ser assim mesmo. No fim, a Coinbase estava certa, onde a identidade do Satoshi Nakamoto realmente poderia prejudicar o Bitcoin, até porque, cara, essa privacidade e anonimato fez parte do sucesso do Bitcoin de chegar até hoje, ser do que ele é hoje, e é como se fosse mais ou menos uma mágica, onde é legal pra caramba até você saber o truque que tá por trás dela, que nesse caso até você saber quem é realmente o criador do Bitcoin. Então no fim, a gente pode usar até mesmo a própria comunidade aqui cripto como uma referência no próprio ditado que a gente tem: todos nós somos Satoshis Nakamotos, porque o Bitcoin é de ninguém, mas ao mesmo tempo é de todo mundo. Todos nós temos uma participação igual dentro dessa rede aqui do Bitcoin, o que nos faz Satoshis Nakamoto. E se você chegou até aqui, você é um 420 raiz e também provavelmente faz parte dessa rede, faz parte da comunidade cripto. Então deixa aí nos comentários hashtag eu faço se você realmente faz parte de toda essa mudança aqui. Se quiser dar um passo mais a fundo aqui no mercado cripto, vem fazer parte da comunidade 420. Eu vou deixar o link da comunidade aqui embaixo na descrição do vídeo. Tamo junto, eu espero você no próximo vídeo, depois que você se inscrever no canal e deixar o like aqui, também ativando as notificações do sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima, ótimos lucros, tamo junto, é nóis.